Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. É de Oliveira de Frades o primeiro e único autoteste à Covid-19 produzido em Portugal. Catarina Almeida, diretora da Panteste, a empresa que criou este teste, explica que este é um exame que é comprado nas farmácias e feito em casa. Neste momento, até à presente data, no espaço de aproximadamente um mês, já foram produzidos cerca de 100 mil testes e consiste no autoteste de Covid, que pode ser feito pela própria pessoa dentro de casa, dentro da sua própria casa, sem o recurso ao profissional de saúde. É usado uma zarelhator mais pequena, com 8 centímetros, com que a pessoa faz a recolha da amostra na narina, coloca a amostra dentro do tubo de extração, do buffer, e depois roda a zarelhator dentro do buffer e coloca na cassete de teste. Compra o teste na farmácia e executa o procedimento em casa. A empresa espera produzir 3 milhões de testes até ao final de novembro. Catarina Almeida diz que quem vai usar estes testes tem que ter em atenção a recolha da amostra. Contamos seguramente atingir cerca de 3 milhões de testes até ao final de novembro. O que pode falhar será a forma de recolha da amostra, portanto será o próprio procedimento em si, uma vez que não é executado por um profissional de saúde. E sendo executado por um leigo, a margem de erro é sempre maior no que toca a falsos negativos. Contudo, em termos de sensibilidade e especificidade, é muito idêntico ao teste feito por profissional. A diferença da sensibilidade de um para o outro tem a ver com a forma de recolha da amostra apenas. Não tem a ver com o teste em si, mas com a forma como a amostra é recolhida. Catarina Almeida, responsável pela empresa Panteste, localizada em Oliveira de Frades, é a primeira a desenvolver em Portugal autotestes à Covid-19. O centro de vacinação de Viseu sofreu uma reestruturação. O espaço pode agora receber até 6 mil pessoas por dia, como explica a vereadora no município, Ermelinda Afonso. O Acés de Lafões reportou-nos a necessidade de alterarmos o layout e por esse motivo o layout, que obviamente está relacionado com esse aumento de capacidade de vacinação, e o layout teve que ser alterado passando daquilo que era até às 1.000 pessoas que poderiam ser vacinadas, numa situação confortável daquilo que é a vacinação, passando para um valor que pode ir no limite até às 6 mil pessoas. Ermelinda Afonso explica ainda as alterações que foram feitas no centro. O que foi feito foi uma diminuição da zona das boxes, uma diminuição na perspectiva de colocá-la ali mais central, mais estratégica, e um aumento daquilo que é a zona de entrada e a zona de recobro. Ou seja, nós tínhamos ali uma zona de entrada mais diminuta, tínhamos também uma zona de recobro também obviamente dimensionada aquilo que era o primeiro cálculo de vacinação, e neste caso estamos a falar de aumentarem muito esta capacidade, quer na entrada, quer na zona de recobro, que ocupa quase, diria, ali o espaço, digamos assim, do pavilhão multiusos. Ermelinda Afonso, vereadora responsável pela área da saúde na autarquia viziense, e estas alterações no centro de vacinação de Viseu, que pode receber até 6 mil pessoas por dia para serem vacinadas contra a Covid-19. Ao contrário do que vai acontecer no concelho vizinho de Santa Combadão, em Mortágua vai celebrar-se o feriado municipal que hoje, quinta-feira, 13 de maio, se assinala. A data vai ficar marcada pelas tradicionais homenagens prestadas pelo município, mas também pela inauguração das obras de requalificação do edifício dos Passos do Concelho, como salienta o Presidente da Câmara, Júlio Norte. Vamos inaugurar o espaço da Câmara Municipal, que foi requalificado, a parte interior, com o exterior mantivemos a traça original e, portanto, todo o interior foi adaptado às novas tecnologias, à eficiência energética. Depois temos a distribuição normal de medalhas, que não foi possível fazer no ano passado, mas aos funcionários da Câmara com mais de 20 anos e que mereceram esse galardão. E depois iremos também homenagear as empresas que eu tenho que destacar aqui, que em tempo de pandemia estamos neste momento a reduzir o número de desempregados e que neste momento as nossas empresas, poderei dizer que 95% delas mantêm a sua vitalidade e algumas delas inclusivamente estão a crescer em contraciclo com a economia nacional e internacional. Júlio Norte, o Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, concelho que celebra hoje o feriado municipal. As cerimónias vão ser presididas pelo Secretário de Estado das Florestas e Ordenamento do Território, João Paulo Catarino. Destaque para o concerto de Cuca Roseta, que iria acontecer hoje, mas que por causa do mau tempo a autarquia decidiu adiá-lo para o próximo sábado. Haverá fado a partir das 8h30 da noite de sábado na Praça do Município, em Mortágua. Também hoje é feriado em Santa Combadão, mas neste concelho foram adiadas as comemorações. Leonel Gouveia, o presidente da Câmara de Santa Combadão, diz que até existirem condições de segurança
não há celebrações no município. Pensamos que não é aconselhável, nestas circunstâncias pandémicas, ser o Executivo a proporcionar, digamos, que a situação se complique. E, nesse sentido, portanto, decidimos pelo adiar das comemorações até que a situação esteja menos crítica, possamos fazer com toda a dignidade, mas também com toda a segurança. Leonel Gouveia, o presidente da Câmara de Santa Combadão, o município adiou sem data definida as celebrações do feriado municipal hoje. 7 Fábulas Urbanas é o nome do ciclo de maio do Cineclube de Viseu. A nova temporada começa esta quinta-feira com o filme alemão Undine. Rodrigo Francisco, da direção do Cineclube, defende que este é um filme importante para abrir o ciclo. O ciclo chama-se 7 Fábulas Urbanas. É, no fundo, um ciclo sobre a cidade, não o que é, talvez, senão aquilo que poderia ser. A cidade moderna, as suas contradições, as pessoas, os edifícios, as histórias, os ruídos. É um ciclo que tem sessões às quintas-feiras, até final do mês de junho. E não é, por acaso, que começa com uma história, uma desconstrução da cidade de Berlim, talvez por ser das cidades mais icónicas do continente europeu. Começa com esse filme alemão, autoria de um realizador, um dos mais conceituados realizadores alemães, Christian Petzold. É uma obra muito importante. É realmente um filme importante a abrir este ciclo de fábulas urbanas. Para a semana o ciclo continua. A escolha do Cineclube recaiu em Anjos Caídos, como detalha Rodrigo Francisco. É um daqueles momentos em que é incontornável revisitar a história recente do cinema. Estamos a falar de um cineasta de Hong Kong que os cinéfilos muito apreciam, chamado Wong Kar-wai, e um dos seus filmes mais importantes vai ser aqui visto no dia 20, em Viseu, em auditório, em sala escura, numa cópia restaurada digitalmente. É importante referir esse cuidado com a cópia, no sentido em que visualmente são filmes muito fortes, muito bem pensados, e é um retrato vibrante da condição urbana, talvez um pouco alienada do ritmo acelerado da vida urbana. E estamos à espera do público. Estão à espera do público para estas sessões que começam às 9 da noite no auditório do IPDJ. A entrada é gratuita para jovens até aos 18 anos. As termas de São Pedro do Sul são agora palco da Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais. O evento decorre até sexta-feira. Por causa da pandemia, os trabalhos decorrem em formato digital. O presidente do Conselho de Administração Termas de São Pedro do Sul, Vítor Leal, explica o que é que vai ser debatido durante esta Assembleia Geral da Associação Europeia das Cidades Históricas Termais. Acima de tudo, o que nós estamos aqui hoje a celebrar é como é que as cidades termais e toda a história que liga ao termalismo nas cidades termais pode ser aproveitado do ponto de vista de dinamização cultural e económica. Hoje não será tanto debater questões do ponto de vista da eficácia terapêutica ou dessa componente de termalismo, que também é um fórum interessante, mas que não é o que nos reúne aqui tanto hoje, mas será mais perceber como nós temos nestas cidades históricas termais uma cultura fabulosa, uma história fabulosa que temos que dar a conhecer e atrair novos públicos, novas gerações, novos turistas que venham fazer tratamentos termais, que venham fazer suas experiências termais, mas que possam vir a usufruir de tudo aquilo que está em redor dos balneários termais. O presidente da Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais, Manuel Baltar, mostrou-se satisfeito pela retoma do turismo e disse que as termas podem ajudar à recuperação do setor. Estamos satisfeitos da reabertura do setor do turismo por toda a Europa. Também apoiamos o desenvolvimento de certificado de vacinação que vão permitir às pessoas circular livremente na União Europeia e redescobrir as nossas cidades mais facilmente. Acredito que desde que começou a pandemia, que as cidades históricas termais vão ter um papel crucial na recuperação do turismo na Europa. A Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais decorre até sexta-feira nas termas de São Pedro do Sul. Noticiário Regional com edição de Carlos Esteves. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt. Sem mínimos para que aproveite ao máximo. Até 23 de maio, ao pagar com o cartão ONA e Auchan, seja qual for o valor das suas compras, escolha a modalidade